quais são as ações brasileiras com o maior potencial de pagar bons dividendos lá na frente. Mais especificamente, em 2026. A nossa missão aqui foi fuçar os dados, as projeções, para encontrar aquelas empresas que realmente podem se destacar. A gente sabe, né? A Bolsa deu uma esticada recente. Isso deixou muita ação cara e, por consequência, as projeções de dividendos ficaram mais tímidas, muitas vezes ali abaixo de 6%. Nosso trabalho aqui é tentar ir além do óbvio, sabe? Achar as possíveis joias da coroa. Exato. E o ponto de partida tem que ser esse: olhar para frente. Ficar apegado no dividendo que a empresa pagou no ano passado é como dirigir olhando pelo retrovisor. Pode ser bem perigoso. O que importa mesmo na hora de decidir é o que a gente projeta que vai acontecer, né? Para organizar essa nossa conversa e não virar uma salada de números, a gente separou as empresas em categorias, desde aquelas com um potencial gigante de dividendos até as com um cenário mais incerto. Perfeito. Então vamos começar por cima, pela prateleira de luxo. A categoria das empresas com potencial de pagar muito. E o primeiro nome que salta aos olhos é a Petrobras. A projeção dela orbita ali os 10%. Pelo que os nossos estudos indicam, o grande motor aqui é o interesse do próprio governo, né? Ele é o acionista majoritário, ele quer receber esses dividendos. Pois é. O que é fascinante no caso da Petrobras é esse cabo de guerra constante. De um lado, você tem essa projeção forte, que é quase uma necessidade do controlador. Do outro, um risco enorme e muito claro: o preço do barril de petróleo. Se o preço lá fora despencar, não tem mágica. A empresa vai ser forçada a rever esses pagamentos. É um potencial altíssimo, mas com um C igualmente grande atrelado a ele. Um potencial com um asterisco, então. Bem colocado. Seguindo nessa categoria, a gente tem uma que parece ser um porto mais seguro. A BB Seguridade. As projeções aqui são, assim, de cair o queixo. Entre 11% e 12%. E tem um detalhe nos dados que me chamou a atenção. Para quem conseguiu montar uma posição com um preço médio mais baixo, tipo abaixo de R$ 32 ou R$ 33, o retorno sobre o custo pode bater até 13%. E a confiança nessa projeção vem da natureza do negócio, que é bem diferente da Petrobras. O setor de seguros tem uma previsibilidade de receita muito maior. Não depende de uma commodity volátil, as pessoas continuam fazendo seguros, as safras continuam precisando de proteção. Isso dá uma robustez, sabe? Uma tranquilidade maior para essa projeção elevada da BB Seguridade. É um dividendo, digamos, menos sujeito a sustos. Boa. Agora, entrando no setor financeiro, a análise trouxe um nome que, confesso, me surpreendeu ao ver no topo da lista: Itaúsa. Eu, como muita gente, ainda tenho na cabeça aquela imagem dos famosos 2 centavinhos. Sim, os 2 centavinhos. O que explica essa virada de jogo tão grande que a coloca com potencial de pagar muito? A Itaúsa é essencialmente uma holding que tem no Itaú o seu principal ativo. E o banco está voando. Com uma projeção de dividendos acima de 9% para o próprio Itaú, o resultado espetacular dele transborda para a holding. Mais lucro no banco significa mais dinheiro no caixa da Itaúsa, que, por sua vez, pode finalmente abrir a torneira para os acionistas. O sucesso de um é o motor do outro. Então a lógica é que o investidor da Itaúsa, na prática, está apostando as fichas no desempenho do Itaú, mas talvez com um certo desconto. Exatamente. É uma forma de se expor aos resultados do banco de uma maneira diferente. E para fechar esse grupo de elite, a gente tem o Banco Banrisul, também com uma projeção ali na casa dos 10%. Um número que enche os olhos de qualquer investidor. Enche os olhos, mas exige uma lupa. Aqui tem um detalhe crucial. Apesar do dividend yield projetado ser alto, a rentabilidade do Banrisul, o famoso ROI, é historicamente baixa se comparada aos grandes bancos. Isso levanta uma questão importante. A pessoa está recebendo um dividendo gordo sim, mas ele vem de uma operação que não é tão eficiente. É um trade-off que precisa ser pesado na balança. Vale a pena o dividendo por si só, ou é melhor um dividendo um pouco menor vindo de uma empresa mais rentável? E essa ideia de um trade-off
de olhar além do número principal do yield é o gancho perfeito para a nossa próxima categoria. Empresas que talvez não tenham o mesmo potencial explosivo das primeiras, mas que, segundo os dados, oferecem um pacote muito sólido, as com potencial de pagar bem. E quem abre a lista é o Banco ABC. Isso. O Banco ABC tem uma projeção de até 8% de yield. É um banco mais focado em empresas, menos conhecido do grande público, mas com uma política de remuneração bem consistente. Um diferencial dele é o pagamento semestral de juros sobre capital próprio, o que ajuda muito quem gosta de ter um fluxo de caixa mais previsível ao longo do ano. Certo. E na sequência, um nome interessante, Irani, com projeção na casa dos 8%. E além dos dividendos, a empresa está com um programa de recompra de ações ativo. E aqui na análise da Irani, os dados revelam algo que muita gente confunde. As pessoas costumam colocar Irani e Klabin na mesma cesta, mas há uma diferença fundamental no modelo de negócio que muda completamente o jogo do risco. A Klabin vende celulose, uma commodity. A Irani usa a celulose como matéria-prima para fazer papelão ondulado, embalagens. Ela agrega valor. Isso a deixa menos exposta às violentas oscilações de preço da commodity. E sobre a recompra, isso nos leva ao conceito de shareholder yield, que é a soma dos dividendos com a recompra. Muitas vezes, esse número mostra que o retorno total para o acionista é bem maior do que só o dividendo que cai na conta. Que distinção importante. Ou seja, menos risco de commodity. E a próxima da lista é justamente a rainha das commodities, a Vale, com potencial de pagamento projetado entre 7% e 9%. E no caso da Vale, não tem para onde correr, a dependência do preço do minério de ferro é total, absoluta. Essa projeção de 7% a 9% foi calculada com base num cenário de preço, digamos, normal, sem euforia, mas também sem pânico. Qualquer movimento mais brusco na cotação do minério na China pode jogar essa projeção para cima ou para baixo com muita facilidade. Claríssimo. Ainda nesse grupo, temos o Banco Baneses, com projeção de 8% e aquele detalhe que muita gente adora, pagamentos mensais. Exato. E a BR Partners, que mesmo depois de uma alta forte na cotação, saindo ali da casa dos 14 para perto dos R$ 21, ainda sustenta uma projeção perto de 8%. Como isso é possível? O caso da BR Partners é um exemplo clássico de crescimento de lucros acompanhando o preço. O fato de a ação ter subido tanto e o yield projetado continuar atrativo é um sinal fortíssimo de que o lucro da empresa está crescendo num ritmo igual ou até maior. A empresa está fazendo por merecer o novo patamar de preço, sabe? É um sinal de muita saúde operacional. E fechando o grupo das que pagam bem, temos o Banco Bradesco, com um potencial entre 7% e 8%. Os números recentes parecem mostrar uma luz no fim do túnel, né? Sim, o Bradesco vem de um período bem mais complicado. E essa projeção já embute uma expectativa de melhora, de normalização dos resultados. Se essa recuperação que começou a aparecer nos últimos balanços se consolidar, o potencial de dividendos nessa faixa se torna bem realista. Ok. Agora chegamos no meio do caminho, no grupo que a gente chamou de potencial de pagar, ok? Aqui, as projeções ficam na faixa de 5% a 7%. É um grupo bem diverso, com nomes como Klabin, Taesa, Santander, Sanepar, SEB e Semig. Exato. E para não ficar só listando nomes, vamos pegar alguns casos que ilustram bem a dinâmica desse grupo. A Klabin, por exemplo. Um gatilho claro para ela pular de categoria seria uma nova alta no preço da celulose. Se a gente olha o gráfico, a correlação é nítida. O pico do preço da commodity em 2023 coincidiu com uma valorização forte da ação. Mas dinheiro entrando no caixa abre espaço para uma distribuição maior. Espera um pouco. Taesa na categoria ok. Essa vai gerar polêmica. Ela é praticamente aquele idinha da bolsa para quem busca dividendos. O que as nossas fontes apontam que talvez o consenso de mercado não esteja vendo. Essa é a parte mais importante de entender sobre dividend yield. A projeção da Taesa não caiu porque a empresa piorou. Muito pelo contrário, ela continua uma máquina. O que aconteceu foi que o preço da ação subiu muito, e como o yield é o dividendo dividido pelo preço, se o denominador, o preço, sobe, o resultado percentual cai. É puramente matemático.
O investidor que comprou mais barato continua com um retorno excelente sobre o custo, mas para quem olha o preço de tela hoje, o percentual é menor. É aquela dor de cotovelo boa de quem viu seu patrimônio valorizar. Perfeita explicação. O retorno em dinheiro pode ser o mesmo, mas o percentual sobre o preço atual é outro. E nesse mesmo grupo, você mencionou a SEB e a CEMIG. Algum ponto de atenção específico nelas? Sim. A CBEB, a Companhia Energética de Brasília, tem uma projeção atual entre 6% e 7%, o que é ok, mas vale a mesma lógica. Quem comprou abaixo de R$ 20, por exemplo, vai ter um retorno sobre o custo muito maior. O ponto de atenção aqui é que ela tem alguns riscos específicos, como a falta de tag-along, aquele mecanismo que protege o acionista minoritário no caso de uma venda do controle da empresa, sabe? A ausência disso pode ser um sinal de alerta para alguns perfis de investidor. E a CEMIG? A CEMIG tinha uma fama de pagar dividendos extraordinários, aqueles bônus de vez em quando. Com as discussões sobre taxação de dividendos no radar, a tendência é que as empresas fiquem mais conservadoras. Então, a projeção é de um pagamento mais previsível, mas talvez sem essas surpresas positivas do passado. Entendido. Vamos agora para a parte de baixo da tabela. A categoria das empresas com potencial de pagar pouco. Aqui, as projeções já são mais modestas. O Banco do Brasil, por exemplo, surge com uma projeção abaixo de 6%, talvez na casa dos 5%. Surpreendente para um banco tão lucrativo. É surpreendente, mas tem uma lógica estratégica por trás. O foco da gestão do Banco do Brasil neste momento não é ser a maior pagadora de dividendos. O objetivo principal é outro: arrumar a casa, fortalecer o balanço. Eles estão aumentando as provisões contra calotes e trabalhando para diminuir a inadimplência. E para fazer isso, eles reduziram o percentual do lucro que é distribuído, o famoso payout. A expectativa é que depois dessa fase de faxina, lá para 2027, talvez, os dividendos voltem a crescer com mais força. É uma estratégia de plantar agora para colher depois, então. Na mesma lista está a Copasa, com projeção de dividendos bem baixos. É o mesmo caso da Taesa. Exatamente o mesmo racional. Não é que a empresa de saneamento de Minas Gerais piorou. Acontece que a cotação da ação subiu demais nos últimos tempos e isso, matematicamente, espreme o percentual do yield para quem compra agora. Faz sentido. E temos também Porto Seguro e Engie, ambas com projeções na faixa de 4% a 6%. Porto Seguro está pagando de forma consistente com seu histórico e preços atuais. Já a Engie é um caso clássico de segurança versus retorno. O dividendo não é alto, mas em troca o mercado enxerga a empresa como um porto seguro, uma ação extremamente defensiva. É uma escolha mais para proteção de capital do que para geração de renda alta. A recente bonificação que ela fez, por exemplo, é um evento de capital, não altera as projeções de dividendos em dinheiro. E para fechar esse grupo, Alupar e ISA-CETEP, a transmissão paulista. Ambas com projeções também abaixo de 6%. Aqui a razão é muito clara e comum às duas. São empresas de transmissão de energia num ciclo fortíssimo de investimento. Elas ganharam leilões importantes e precisam de muito capital para construir as novas linhas. Então, elas estão retendo uma fatia maior do lucro para bancar esse crescimento. A escolha estratégica é, em vez de dar o dinheiro na mão do acionista hoje, vamos reinvestir no negócio para gerar mais valor e, quem sabe, dividendos muito maiores no futuro. Certo. E chegamos na nossa última e mais polêmica categoria: potencial de não pagar ou pagar algo quase simbólico. E o nome que nosso levantamento apontou aqui foi o da Sabesp. É importante colocar isso em contexto. Quando a gente diz não pagar, não significa necessariamente um dividendo de zero. Significa que, historicamente e olhando para as projeções, a empresa paga um valor na faixa de 1% a 2% de yield. Para quem monta uma carteira com foco em receber dividendos, um retorno nesse patamar é considerado residual, quase irrelevante. É por isso que ela acaba caindo nessa categoria. Perfeito, ficou claríssimo. Então, para a gente amarrar os pontos principais que vimos aqui. Alguns temas se repetem, né? A gente viu projeções bem fortes para alguns bancos e para o setor de seguros, mostrando a força desses modelos de negócio.
Vimos a dependência total das empresas de commodities dos preços lá fora, um risco que não dá para ignorar, e vimos essa diferença de estratégia entre empresas maduras, que distribuem mais, e as de crescimento, que reinvestem. Exatamente. Foi um ótimo resumo. E tudo isso que a gente discutiu leva a uma reflexão final, uma pergunta para quem está nos ouvindo pensar. Considerando que muitas dessas projeções para 2026 dependem de coisas que estão totalmente fora do controle da gestão da empresa, o preço do minério, o preço do petróleo, uma mudança de política do governo, como que se monta uma carteira que busca esses dividendos futuros sem ficar vulnerável demais a essas incertezas? É um desafio constante de diversificação e de gestão de risco que todo investidor precisa encarar. Este é o seu resumo sobre as projeções de dividendos de ações brasileiras para 2026. A gente mergulhou nos nossos estudos mais recentes para analisar quais empresas têm o maior potencial para distribuir lucros, sabe? É um panorama bem legal para quem busca renda passiva na bolsa. Primeiro, vamos às empresas com as maiores projeções. Olha, o grande destaque aqui é a BB Seguridade. A projeção de retorno dela fica entre 11% e 12%. Logo em seguida, aparecem gigantes como a Petrobras e o Banco Banrisul, os dois com um potencial ali na faixa dos 10%. E claro, Banco Itaú e Itaúsa também estão nessa lista de altos pagadores, com projeções que passam dos 9%. Em segundo lugar, a gente tem um grupo bem sólido com ótimas perspectivas. Pensei em empresas como a Vale, lembrando que os dividendos dela sempre dependem do preço do minério de ferro, né? E junto dela, Caixa Seguridade e Banco Bradesco também devem pagar bem, com projeções que variam de 7% a 9%. E, por fim, alguns pontos de atenção. Algumas companhias, como o Banco do Brasil, por exemplo, devem pagar pouco, viu? Algo abaixo de 6%, porque o foco da empresa agora é a recuperação financeira e não tanto a distribuição de lucros. E vale notar também que a alta no preço de uma ação, como a gente viu em Taesa e Copasa, pode diminuir o percentual do dividend yield, mesmo que a empresa continue lucrativa, tá? Resumindo tudo, as projeções para 2026 indicam um potencial bem forte de dividendos nos setores de seguros e bancos, mas é fundamental entender a estratégia de cada empresa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!